Pega isso e cai fora. O grito do meu filho, Olavo, ricocheteou nas paredes de vidro do duplex no Itaim Bibi como um tiro de revólver. O som não era apenas de raiva, era de um nojo profundo, um desprezo que ele não conseguia mais esconder sob o terno sob medida. Eu senti o impacto daquelas palavras no meu peito, um golpe físico que me fez recuar um passo, fazendo meus sapatos gastos rangerem no mármore italiano impecável. Eu estava ali, parada no centro daquela sala que parecia um museu de gelo, segurando minha sacola de pano bordada. Olavo apontava para a porta, seu rosto vermelho de fúria. Ao lado dele, Van Cleia, sua esposa, mantinha os braços cruzados, um sorriso gélido de quem finalmente via o lixo ser colocado para fora. Você me ouviu, mãe? Ele rosnou, dando um passo em minha direção. Volta pro seu buraco em Ribeirão Preto. Você é um atraso, uma vergonha para os meus negócios. Esse mundo não é para gente como você, que cheira naftalina e vive de passado. Eu olhei para o chão e vi minha sacola, que ele acabará de chutar. Dentro dela, escondido entre um pote de doce de leite e uma muda de roupa, estava o envelope pardo. O peso daquele papel parecia queimar através do tecido. Eles achavam que eu estava ali pedindo abrigo, implorando por afeto. Mal sabiam que eu segurava a sentença de morte de tudo o que eles construíram sobre mentiras. A dor de ser expulsa pelo próprio filho é uma cicatriz que não fecha, mas a justiça... a justiça é um prato que eu aprendi a servir bem quente. Antes de eu te contar como o rosto do Olavo ficou branco como esse mármore ao abrir o envelope, eu preciso saber, você já foi humilhado por quem mais amou? Inscreva-se agora na Afonso Story. De qual cidade do Brasil você está assistindo? Comente abaixo e fique comigo, porque o que eu fiz a seguir mudou a vida de todos nós para sempre. Eu não chorei. Há um tipo de dor que é tão profunda que ultrapassa as lágrimas e se transforma em uma clareza absoluta. Olhei para Van Cleia, que examinava as unhas como se a minha expulsão fosse um detalhe técnico de uma reunião de condomínio. Eu estou saindo, Olavo, eu disse, e minha voz não tremeu. Ela soou baixa, firme, como o trovão que avisa que a chuva de granizo está chegando em Ribeirão Preto. Mas antes, como você gosta tanto de negócios, quero que assine o recebimento deste último presente. Meus joelhos protestaram enquanto eu me abaixava para recolher minha sacola do chão. Eu não tinha mais a agilidade de quando carregava Olavo no colo pelas ruas de terra, mas eu tinha algo que ele nunca teria: paciência. Tirei o envelope pardo. Ele era grosso, lacrado com fita adesiva, sem remetente. Olavo soltou uma risada ríspida, um som feio que não lembrava em nada a risada do menino que eu criei. O que é isso? Mais fotos do meu pai? Ou alguma receita de bolo que você acha que vale milhões? Eu não tenho tempo para suas bobagens, mãe. O táxi já deve estar lá embaixo. Leia, Olavo, eu insisti, estendendo o envelope. São os documentos que seu pai me pediu para entregar pessoalmente quando você atingisse o auge da sua carreira. Ele sempre disse que você era como um pavão, muita pena para pouca carne. Ele queria saber se você teria caráter para sustentar o próprio peso. Van Cleia se aproximou, a curiosidade vencendo o tédio. Olavo, com um gesto impaciente, arrancou o envelope da minha mão. Ele o rasgou com a brutalidade de quem quer acabar logo com uma tarefa enfadonha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O único som era o das folhas de papel sendo manuseadas. Eu observei cada detalhe. Primeiro, a testa de Olavo franziu, tentando entender os termos jurídicos da holding que ele nem sabia que existia. Depois, seus olhos começaram a percorrer as linhas de baixo para cima, de novo e de novo. O bronzeado caro que ele exibia, fruto de fins de semana em barcos no Guarujá, começou a escorrer de seu rosto. Uma palidez doentia, quase cinzenta, tomou conta dele. As mãos, antes firmes e arrogantes, começaram a tremer. Isso é impossível. Ele gaguejou, a voz falhando, perdendo o tom de comando. O que foi, Olavo? Van Cleia perguntou, tentando puxar o papel da mão dele. É alguma dívida da velha? Não, eu respondi por ele, dando um passo à frente, sentindo pela primeira vez que eu era a pessoa mais alta naquela sala. Não é uma dívida minha, Van Cleia. É a certidão de propriedade deste imóvel. Do fundo de investimento que o Olavo gerencia. Das terras que sustentam o estilo de vida de vocês. Tudo, absolutamente tudo, está no meu nome.
E eu acabo de assinar a revogação de todos os poderes dele. Olavo deixou o papel cair no chão de mármore que ele tanto amava. O grande tubarão da Faria Lima agora parecia um peixe asfixiado no seco. Ele olhou para mim, e pela primeira vez em anos, ele não viu uma velha caduca. Ele viu a dona de sua vida. Enquanto eu observava Olavo tremendo diante daqueles papéis no Itaim Bibi, minha mente viajou para longe do ar-condicionado gelado de São Paulo. Eu fui transportada de volta para o calor de Ribeirão Preto, onde a terra é vermelha e o sol parece que quer testar a alma de quem trabalha. Foi lá que tudo começou. Foi lá que eu e meu falecido marido, Agenor, construímos cada centavo que Olavo agora esbanjava sem um pingo de remorso. Agenor era um homem de poucas palavras, mas de uma percepção aguçada. Ele costumava dizer, enquanto limpava o suor da testa após um dia inteiro nas plantações de café: Perpétua, o dinheiro é como a água, ele pode matar a sede de uma família ou pode afogar quem não sabe nadar. Naquela época, Olavo era apenas um menino brilhante que estudava sob a luz de lamparina, e nós fazíamos todos os sacrifícios para que ele tivesse os melhores livros. Nós nunca fomos pobres, mas vivíamos com a simplicidade de quem respeita o esforço. Agenor acumulou terras, comprou ações, montou uma holding silenciosa que crescia enquanto o mundo dormia. Ele nunca quis ostentar. Para ele, o patrimônio era para a segurança, não para o orgulho. Mas Olavo sempre teve os olhos maiores que a barriga. Eu me lembro claramente do dia em que Olavo decidiu que Ribeirão Preto era pequena demais para seus sonhos de grandeza. Ele tinha acabado de se formar e olhava para as mãos calejadas do pai com um desprezo que, na época, eu achei que era apenas ambição de jovem. Pai, o senhor vive no século passado. O futuro está no asfalto, no mercado financeiro, nos prédios de vidro de São Paulo, ele dizia, com uma arrogância que já começava a florescer. Agenor apenas observava em silêncio, tragando seu cigarro de palha na varanda. Ele sabia. Ele sentia que o filho estava perdendo o contato com o chão. Quando Agenor adoeceu gravemente, Olavo mal aparecia. Ele estava sempre ocupado demais com reuniões na Faria Lima, sempre fechando negócios milionários que, na verdade, eram financiados pelo suor que o pai ainda derramava naquelas terras roxas. No leito de morte, Agenor segurou minha mão e sussurrou: Perpétua, não entregue tudo de uma vez. O Olavo é como um balão sem fio, se você soltar, ele se perde no vento e estoura. Deixe que ele pense que é o dono do mundo, mas guarde a chave do cofre com você. Um dia, ele vai tropeçar na própria língua, e nesse dia, você saberá o que fazer. A morte de Agenor foi o sinal verde para a transformação completa de Olavo. Ele vendeu parte da produção, mudou-se definitivamente para a capital e casou-se com Vancleia, uma mulher que via em nosso sobrenome apenas uma conta bancária aberta. Eles me visitavam uma vez por ano, e cada visita era um exercício de paciência. Eles olhavam para minha casa, para as minhas jabuticabeiras e para o meu fogão a lenha como se fossem relíquias de um museu em ruínas. Mãe, por que você não vende tudo isso e vai para um asilo de luxo? Vancleia perguntava, enquanto limpava o assento da cadeira antes de sentar, como se a poeira da minha casa fosse contagiosa. Essa vida de interior é tão deprimente. Olavo apenas concordava, olhando para o relógio de ouro que, hoje eu sei, foi comprado com o dinheiro das sacas de café que eu ajudei a colher. Eles começaram a me enviar documentos para assinar, dizendo que eram formalidades de rotina, pensando que eu era apenas uma velha que não entendia de burocracia. Eles queriam um controle total. Eles queriam que eu desaparecesse na paisagem, para que pudessem desfrutar da herança sem a vergonha de ter uma mãe que ainda prefere o cheiro da terra ao perfume francês. O que eles não esperavam é que eu estivesse ouvindo tudo. Cada conversa sussurrada no corredor, cada plano para me declarar incapaz, cada risada debochada sobre a minha cadice. Eu guardei tudo. Cada humilhação foi um tijolo na muralha que eu construí silenciosamente. A ganância cega as pessoas, mas o amor de uma mãe, quando traído, se transforma em uma força implacável. Você já sentiu que alguém estava tentando passar a perna em você só porque te achava simples demais? Se você está do lado da Dona Perpétua, inscreva-se agora na Afonso Story. O seu apoio é o que faz essas verdades aparecerem. Deixe seu like e continue acompanhando, porque o que aconteceu em seguida no apartamento do Itaim Bibi vai provar que o passado tem contas a cobrar. Naquela manhã em São Paulo, antes do grito de Olavo que iniciou essa história, eu tentei uma última vez. Eu tentei ser a mãe que acolhe. Preparei um café,
Trouxe um pão de queijo que fiz com carinho, mas fui recebida com o olhar de nojo de Van Cleia e a impaciência de Olavo. Foi ali, naquele café da manhã silencioso, que eu percebi que o balão de Olavo tinha subido alto demais. Ele precisava cair. Eu olhei para o envelope pardo na minha sacola e senti a presença de Agenor ao meu lado. Chegou a hora, meu velho, eu pensei. Chegou a hora de mostrar para esse tubarão que quem manda no oceano ainda é a baleia que o deu à luz. A cada palavra de desprezo que ele cuspia, eu me sentia mais leve, porque eu sabia que, em poucos minutos, aquela arrogância toda seria esmagada pelo peso da realidade. Eles achavam que eu era o passado, mas eu era o futuro deles, um futuro que eles não podiam mais pagar. O apartamento no Itaim Bibi não era um lar, era um mausoléu de vidro e metal. Cada passo que eu dava naquele chão de mármore italiano parecia incomodar os ouvidos sensíveis de Van Cleia. Desde o momento em que cheguei para aquele feriado de Corpus Christi, fui tratada como uma mancha em um quadro caro. Eu não era a mãe que veio visitar o filho, eu era a invasora que trazia o cheiro do interior para o santuário da elite paulistana. Van Cleia tinha um jeito passivo-agressivo de me humilhar. Ela não gritava, pelo menos não no começo. Ela usava o silêncio e os gestos. Quando me sentei no sofá de linho branco, ela correu para colocar uma manta por baixo de mim, como se minhas roupas, limpas e passadas com ferro a carvão em Ribeirão, fossem carregar algum tipo de contaminação. Cuidado com a postura, Dona Perpétua, ela dizia, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Esse tecido é exclusivo, veio de uma tecelagem na Bélgica. Não é como as mantas de retalho que a senhora faz. Olavo assistia tudo por cima do tablet, fingindo que estava mergulhado em gráficos da Bolsa de Valores. Ele não dizia pare, ele não dizia bem-vinda. Ele apenas suspirava, como se a minha presença fosse um imposto pesado que ele era obrigado a pagar uma vez por ano. O filho que eu alimentei com o melhor da minha mesa agora parecia ter nojo de dividir a mesma sala comigo. Naquela primeira noite, eles me serviram um jantar que parecia comida de brinquedo. Porções minúsculas, nomes em francês, e um sabor que não aquecia a alma. Eu sentia falta do meu arroz soltinho, do feijão com louro e da carne de panela. Mas o pior não era comida, era conversa. Eles falavam de viagens para Saint-Emorites, de leilões de cavalos e de vinhos que custavam o preço de um trator pequeno. Eu tentava participar, contar sobre a colheita de café ou sobre a nova ninhada de cachorros da fazenda, mas Olavo me cortava imediatamente. Mãe, por favor. Ninguém aqui quer saber de terra e bicho. Estamos falando de investimentos globais. Tente apenas observar, está bem? Eu me senti pequena. Senti o peso dos meus 70 anos como se fossem toneladas. Eu me recolhi ao quarto de hóspedes, um cômodo frio, sem um único porta-retratos ou sinal de vida. Foi ali, sentada na beira da cama, que eu comecei a perceber o nível da conspiração. A parede do quarto era fina o suficiente para que as vozes na cozinha gourmet ecoassem. Van Cleia estava furiosa. Olavo, é sério. O jantar com os investidores da Faria Lima é amanhã. Como você espera que eu apresente sua mãe para eles? Ela vai querer servir pão de queijo e falar de galinhas no meio da sala. Isso destrói nossa imagem, destrói a sua credibilidade como CEO. Eu sei, Van, a voz de Olavo soou cansada, mas sem qualquer traço de lealdade a mim. Ela já está caducando, mal entende o que falamos. Eu vou dar um jeito de mantê-la no quarto durante o evento. Depois, mando ela de volta para o interior no primeiro ônibus. Ribeirão é o lugar dela. Aqui, ela é apenas um móvel velho que não combina com a decoração. Eu fechei os olhos. O meu coração, que já tinha enfrentado secas e tempestades, pareceu murchar. Não pela ofensa, mas pela constatação de que o filho que eu criei tinha morrido por dentro. Ele não me via como uma pessoa, ele me via como um erro de estética. É de partir o coração quando um filho olha para a mãe como se ela fosse um móvel velho, não é? Se você acha que o respeito aos pais é a base de tudo, deixe o seu like agora. E se você ainda não é inscrito na Afonso Story, clique no botão vermelho. Aqui, nós não deixamos o silêncio vencer. Comente aqui embaixo. Justiça para Perpétua se você quer ver a virada dela. Passei o dia seguinte como uma sombra. Eu andava na ponta dos pés, tentando ser invisível. Van Cleia desinfetava as maçanetas que eu tocava. Olavo nem olhava na minha direção.
Eles estavam tão focados no status, no jantar luxuoso e na aprovação de estranhos ricos, que esqueceram que a mulher que eles subestimavam era a mesma que assinava os cheques que mantinham aquele mármore polido. Eu vi quando os garçons chegaram, quando as flores caríssimas foram arranjadas e quando os vinhos foram abertos. Eu fui instruída a descansar no quarto porque o barulho poderia me confundir. Eles achavam que eu era uma criança senil. Mas, enquanto eu estava trancada naquele quarto luxuoso, eu abri minha sacola de pano. Tirei o envelope pardo. Eu li cada linha, cada cláusula de proteção que Agenor tinha deixado. Eu não estava confusa. Eu estava lúcida. Mais lúcida do que nunca. Eu vi pela fresta da porta o desfile de vaidade na sala. Pessoas rindo com taças na mão, Van Cleia fingindo ser uma dama da alta sociedade, Olavo contando mentiras sobre como ele construiu seu império do nada. A cada mentira que ele contava lá fora, uma parte de mim se desprendia daquele filho. A mãe estava dando lugar à administradora. Eles achavam que eu era a invasora silenciosa. Mas a verdade é que eles eram os inquilinos que não pagavam o aluguel da gratidão. E o contrato estava prestes a ser rescindido. Eu só precisava esperar o sol nascer para que a tempestade que eu carregava na sacola finalmente desabasse sobre a cabeça deles. A noite caiu sobre São Paulo, e com ela, o som de risadas ensaiadas e o tilintar de cristais caros começou a preencher o duplex. Eu estava confinada ao quarto de hóspedes, como uma prisioneira em minha própria linhagem. Van Cleia havia deixado claro: Dona Perpétua, a senhora precisa de repouso. O movimento lá fora vai deixá-la agitada. Ela falava comigo como se eu fosse um animal de estimação que pudesse latir na hora errada. Pela fresta da porta, eu observava o espetáculo da hipocrisia. Olavo circulava entre homens de terno escuro e mulheres cobertas de diamantes, segurando um copo de uísque que custava mais do que a mensalidade da escola que ele frequentou em Ribeirão. Ele gesticulava, falava alto sobre alavancagem financeira e expansão de ativos. Em nenhum momento ele mencionou o pai, as terras ou o suor que levantou cada tijolo daquele prestígio. O momento mais doloroso, porém, veio quando um dos convidados, um senhor de aparência distinta, apontou para uma foto antiga que, por algum descuido da decoração, ainda restava em uma prateleira lateral. Era uma foto minha e de Agenor, jovens, em frente à nossa primeira tulha de café. Que foto interessante, Olavo, disse o homem. São seus parentes? Olavo nem sequer olhou para a imagem. Ele deu um gole no uísque e sorriu com um desdém que me gelou o sangue. Ah, isso! São apenas antigos funcionários da fazenda que meu pai administrava. A decoração ainda tem uns toques rústicos que eu pretendo remover em breve. Sabe como é? O passado às vezes insiste em ocupar espaço no presente. Eu recuei da porta. Aquilo não foi apenas uma mentira. Foi um assassinato simbólico. Ele me negou. Ele negou o próprio pai diante de estranhos para não parecer menos aos olhos deles. Senti uma queimação no estômago que não era fome, era o resto da minha compaixão de mãe secando. Negar a própria mãe para subir na vida. Existe algo mais baixo do que isso? Se você sentiu o sangue ferver com a atitude do Olavo, inscreva-se agora na Afonso Story. Não deixe esse comportamento passar impune. Clique no like e comente. Mãe é sagrada para fortalecer a nossa comunidade. Continue assistindo, porque o troco da Dona Perpétua está chegando. Naquela noite, eu não consegui dormir. O barulho da festa foi substituído por um silêncio ainda mais cruel quando os convidados foram embora. Eu ouvi o som de saltos altos caminhando em direção à cozinha. Van Cleia e Olavo estavam contando os lucros da noite. Foi um sucesso, Olavo! Van Cleia exclamou, e eu podia ouvir o som do gelo batendo no copo. O doutor Arnaldo ficou impressionado. Mas precisamos resolver o problema da sua mãe amanhã cedo. Ela quase apareceu na sala para pegar água no meio do jantar. Imagine o mico se ela começasse a falar daquelas receitas de roça para o pessoal da Faria Lima. Eu já resolvi, Van, Olavo respondeu, e sua voz estava fria, desprovida de qualquer rastro de afeto. Já chamei o motorista para as 7 da manhã. Vou dizer a ela que surgiu uma emergência na fazenda e que ela precisa voltar para Ribeirão imediatamente. Vou dar uns trocados para ela comprar aquelas linhas de crochê que ela gosta e pronto. Ela volta para o buraco dela e nós ficamos em paz para planejar a viagem para a Europa. Eu estava sentada na penumbra do quarto, abraçada à minha sacola de pano.
Eu ouvia cada palavra do plano deles para me descartar como se eu fosse um saco de lixo que estava atrapalhando a calçada. Eles achavam que eu era cega, surda e tola. Eles achavam que a velha era apenas um obstáculo burocrático para a herança total. Mas foi ali, no meio daquela madrugada fria de São Paulo, que eu tomei minha decisão final. Olhei para o envelope pardo dentro da sacola. Eu não o entregaria em Ribeirão. Eu não esperaria por uma emergência inventada. Eu entregaria a verdade no café da manhã. Eu ia deixá-lo saborear a vitória por mais algumas horas. Ia deixar que eles sonhassem com as viagens para a Europa e com o status que o meu dinheiro proporcionava. Porque quando o sol de amanhã batesse naquelas janelas de vidro, o império de Olavo e Van Cleia ia desmoronar de uma forma que nenhum corretor da Bolsa de Valores conseguiria salvar. Eu não era apenas uma mãe ferida. Eu era a mão que segurava o fio que impedia o balão de Olavo de sumir no céu. E eu estava pronta para soltar. A manhã nasceu cinzenta sobre São Paulo, combinando com o clima pesado dentro daquele duplex. Eu não precisei de despertador. A expectativa da justiça me manteve alerta a noite toda. Saí do quarto às 6 da manhã, antes mesmo do motorista chegar. Fui até a despensa para preparar um simples chá. O cheiro de erva doce era meu único refúgio. Mas o silêncio durou pouco. Ouvi os passos pesados de Olavo. Ele entrou na cozinha como um furacão, ainda vestindo roupão de seda, o rosto inchado de quem bebeu demais na noite anterior e de quem não tinha paz no espírito. Van Cleia vinha logo atrás, reclamando do barulho. "O que você está fazendo aqui, mãe?" Olavo gritou, sua voz ecoando nas paredes de mármore. "Eu já não disse que a despensa tem um sistema de organização? Você está bagunçando tudo com essas suas manias de velha." "Eu só queria um chá, Olavo. O pão de queijo que eu trouxe ainda está." "Chega de pão de queijo. Chega de roça." Ele explodiu. A veia em seu pescoço saltava. "Você não pertence a este lugar. Olha para você. Você está nos envergonhando, está destruindo a minha credibilidade com esse seu jeito de quem parou no tempo." Van Cleia cruzou os braços, encostada na ilha de granito. "Olavo tem razão, Dona Perpétua. Esse cheiro de fritura e esse seu comportamento estão deixando a casa com um ar vulgar. O motorista já está lá embaixo." Olavo então fez o que eu nunca imaginei que um filho faria. Ele se aproximou da mesa, pegou minha sacola de pano, aquela que eu bordei com tanto carinho, e a jogou no chão, perto da porta de saída. "Pega isso e cai fora." Ele berrou, apontando para o corredor. "Volta para o seu buraco no interior e me deixa viver minha vida. Eu não quero mais te ver aqui, atrapalhando o meu sucesso." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia que o ar havia acabado. Van Cleia tinha um sorriso de satisfação nos lábios. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu apenas caminhei calmamente até a sacola, me abaixei com a dignidade de quem sabe quem é, e retirei de lá o envelope pardo, grosso e lacrado. Caminhei de volta até a mesa de vidro. Coloquei o envelope sobre o mármore, bem na frente do café importado de Olavo. "Você acha que eu sou o passado, Olavo?" Perguntei, minha voz tão firme quanto o chão de Ribeirão Preto. "Você acha que a sua fortuna veio do seu talento e dessa sua arrogância?" Ele tentou rir, um som nervoso e feio. "O que é isso agora? Mais fotos de família para me fazer sentir culpa? Receitas de bolo de fubá?" "Abra", eu disse, apenas uma palavra, mas carregada com a força de 40 anos de trabalho. Olavo rasgou o envelope com impaciência, querendo encerrar o assunto. Van Cleia se aproximou, curiosa. Conforme ele tirava os papéis lá de dentro, o rosto dele começou a perder a cor. O bronzeado de quem passa os fins de semana no Guarujá foi substituído por uma palidez cadavérica, uma cor de cinza que eu nunca tinha visto. A máscara finalmente caiu. Você consegue imaginar a cara dele ao perceber que a velha que ele expulsou é quem manda em tudo? Se você está amando essa reviravolta, inscreva-se agora na Afonso Story. Não perca o próximo capítulo dessa justiça épica. Clique no gostei e comente. O mundo gira. Para eu saber que você está vibrando com a Dona Perpétua. Eram as escrituras originais, os registros de ações e os contratos da holding Agro Perpétua Participações. Mas havia um detalhe crucial que ele, em sua pressa de ser um homem de negócios, nunca verificou na burocracia do inventário do pai. O que é isso?" Ele gaguejou,
as mãos começando a tremer tanto que o papel estalava. Seu pai nunca confiou em você para gerir o patrimônio real, Olavo. Ele sabia que você era um pavão, atraído apenas pelo brilho. Esse duplex onde você mora, o carro de luxo na garagem, as contas que pagam o botox da sua esposa e até o fundo de investimento que você finge administrar, tudo pertence à minha holding. Van Cleia arregalou os olhos, as mãos indo à boca, perdendo a postura de madame. Não pode ser, ela murmurou. Isso é algum erro jurídico. Não é um erro, Van Cleia. É previdência, respondi, olhando-a fixamente. Eu não estava caducando. Eu estava observando. Eu vim aqui para ver se meu filho tinha se tornado o homem que Agenor esperava. Mas tudo que vi foi um menino mal-educado que morde a mão que o alimenta. Olavo caiu na cadeira de design caro. O tubarão da Faria Lima agora parecia um náufrago. Mãe, eu estava estressado. A bolsa caiu ontem. Eu não quis dizer aquilo. Quis sim, Olavo. As palavras saem do coração quando a pressão aumenta. Você mandou eu cair fora. Pois bem, eu vou. Mas eu vou levar a casa comigo. Eu retirei do fundo da sacola uma última folha, uma notificação de despejo e de suspensão imediata de todos os cartões de crédito corporativos, assinada pelo nosso advogado em Campinas. O jogo não tinha acabado de virar. O jogo tinha terminado. E eles tinham perdido tudo. O silêncio na cozinha era tão pesado que eu podia ouvir o zumbido da geladeira de última geração. Olavo estava sentado, com os papéis espalhados sobre a mesa de vidro como se fossem os destroços de um acidente de avião. A palidez em seu rosto não era apenas medo, era compreensão súbita de que sua vida inteira era uma ilusão sustentada por mim. Mãe, ele começou, a voz agora fina, sem o tom de comando de minutos atrás. Isso deve ser um mal-entendido. O pai disse que eu herdaria o controle. Ele me deu o cargo de CEO da gestora. Ele te deu o cargo, Olavo, mas nunca te deu as chaves do cofre, eu disse, cruzando os braços e olhando para ele do alto. Você gerencia o dinheiro dos outros, mas o capital que garante a sua empresa, o lastro que impede que você vá à falência a cada oscilação do mercado, pertence à Agro Perpétua. E a Agro Perpétua sou eu. Van Cleia, que até então parecia uma estátua de gelo, finalmente explodiu em um desespero histérico. Ela arrancou um dos papéis da mão de Olavo. Isso é um absurdo. Ela gritou, a voz subindo 2 tons. Nós decoramos este lugar. Nós gastamos fortunas em reformas. Você não pode simplesmente nos tirar daqui. Olavo, ligue para os seus advogados agora. Eu soltei um riso curto, desprovido de qualquer alegria. Ligue, Olavo. Ligue para o Dr. Bittencourt. Aproveite e pergunte a ele quem paga os honorários do escritório dele há 10 anos. Pergunte quem assinou a cláusula de usufruto vitalício e quem tem o poder de retomada imediata em caso de má gestão moral do patrimônio. Olavo abaixou a cabeça, as mãos enterradas no cabelo bem cortado. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele conhecia o rigor do pai, mas achava que eu, a velha do interior, seria um alvo fácil de manipular. Ele achava que o meu silêncio durante esses anos era sinal de ignorância. A máscara de sucesso do Olavo derreteu em segundos. Você já viu alguém se sentir tão poderoso e depois descobrir que não tem nada? Se você está sentindo aquela satisfação de ver a justiça ser feita, inscreva-se agora na Afonso Story. Deixe o seu like para apoiar a Dona Perpétua e comente. Quem planta vento, colhe tempestade. Continue assistindo, porque o que ela diz a seguir vai deixar o Olavo sem chão. Você me chamou de atrasada, Olavo, continuei, minha voz cortando o ar como uma lâmina. Disse que eu envergonhava você. Pois saiba que o que realmente envergonha um homem não é o cheiro de alfazema ou o sotaque do interior. É a falta de caráter. É negar a própria mãe para ganhar um sorriso de investidores que não dariam um copo de água para você se você estivesse morrendo de sede. Eu dei um passo à frente, obrigando-o a olhar para mim. O duplex onde vocês dão festas para negar a minha existência está no nome da holding. Os cartões que pagam as suas viagens de primeira classe estão vinculados às contas que eu acabo de bloquear. Vocês têm 48 horas para retirar seus pertences pessoais. E eu digo pessoais, Olavo. O mobiliário, as obras de arte e tudo que foi comprado com os dividendos da Agro Perpétua permanecem aqui. Van Cleia começou a soluçar, mas não eram soluços de tristeza,
eram de ódio e pânico. Para onde nós vamos? Olavo, faça alguma coisa. Ele não pode fazer nada, Van Cleia, eu respondi friamente. Ele pode tentar construir o próprio futuro agora, do zero, como ele disse que eu deveria fazer. Já que eu sou o passado, decidi que vocês não precisam mais de nada que venha de mim. Olavo tentou segurar minha mão, um gesto desesperado de reconciliação tardia. Mãe, por favor, foi o estresse, a pressão da Faria Lima me deixou louco. Eu te amo, você sabe disso. Eu puxei minha mão de volta. O toque dele, naquele momento, parecia falso, impregnado da mesma hipocrisia que ele usou na noite anterior. Você não ama sua mãe, Olavo. Você ama o que o meu dinheiro pode comprar. Se você me amasse, não teria chutado a minha sacola. Se você me amasse, não teria dito aos seus amigos que eu era uma empregada da fazenda. Peguei minha sacola de pano do chão. O peso dela agora era leve, como se a verdade tivesse tirado todo o fardo que eu carreguei durante a viagem. Olhei para o relógio de ouro no pulso dele, um presente que eu dei quando ele abriu a empresa. Pode ficar com o relógio, Olavo, para que você possa contar cada segundo do tempo que vai levar para aprender o que é ser um homem de verdade. O táxi que você chamou para me expulsar já chegou. Mas quem vai entrar nele sou eu, por vontade própria. Vocês têm 2 dias. Saí da cozinha sem olhar para trás. Ouvi o som de algo quebrando, talvez um dos cristais caros de Van Cleia, ou talvez apenas o orgulho de um filho que achou que o mundo lhe pertencia. Eu caminhei em direção à porta, e cada passo no mármore italiano agora soava como uma marcha de vitória. As 48 horas que se seguiram foram o espetáculo mais patético que eu já presenciei. Eu não voltei para Ribeirão Preto imediatamente. Hospedei-me em um hotel simples, mas digno, apenas para acompanhar de perto a conclusão do inventário. Enviei meu advogado, Dr. Bittencourt, acompanhado de 2 oficiais de justiça e uma equipe de segurança para garantir que nada que pertencesse à Agro Perpétua saísse daquele duplex. Do lado de fora, no corredor do prédio, eu observei pela câmera do celular que o advogado conectou para mim. Van Cleia estava descontrolada. Ela tentava esconder bolsas de grife dentro de sacos de lixo, mas o oficial de justiça era implacável. Isso consta na nota fiscal da empresa, senhora. Deve permanecer, dizia ele, retirando uma bolsa de couro de jacaré das mãos trêmulas dela. Olavo parecia uma sombra do homem que gritava comigo 2 dias antes. Ele estava sentado no degrau da escada de emergência, com o terno amassado e o olhar perdido. Ele tentou ligar para 3 amigos investidores, aqueles mesmos que ele bajulava no jantar de gala. Ouvi, pelo viva voz do Dr. Bittencourt, a resposta de um deles. Sinto muito, Olavo. O mercado comenta que você perdeu o lastro. Negócios são negócios, não temos espaço para quem não tem garantia. A lealdade que ele comprou com o meu dinheiro desapareceu assim que o cheque parou de cair. Foi a lição mais amarga que eu poderia dar. No mundo de mármore que ele escolheu, ninguém segura a mão de quem está caindo. É duro ver um filho aprender pela dor, mas às vezes a vida precisa tirar tudo para a pessoa lembrar de onde veio. Você teria coragem de fazer o que a Dona Perpétua fez para dar uma lição no Olavo? Se você concorda que caráter vale mais que dinheiro, deixe seu like agora. E não saia daí, porque o último capítulo traz o destino final de cada um deles. Inscreva-se no canal Afonso Story para não perder nenhuma história de superação como esta. A cena final no Itaim Bibi foi o retrato da decadência. Van Cleia saiu do prédio carregando apenas 2 malas de rodinha e uma expressão de ódio que envelheceu seu rosto 10 anos em um único dia. Ela não olhou para Olavo. A união deles, baseada em aparências e status, não resistiu à primeira ventania de realidade. Ela pegou um carro por aplicativo e partiu para a casa de uma parente distante, sem sequer dizer adeus. Olavo ficou por último. Ele saiu do prédio segurando apenas a sua pasta de couro e o relógio de ouro que eu permiti que ele ficasse. Quando ele chegou à calçada, ele me viu. Eu estava dentro do carro que me levaria de volta para minha terra. Ele caminhou até a minha janela, os olhos vermelhos e o orgulho em frangalhos. Você conseguiu, mãe. Você me destruiu. Está feliz agora? Eu baixei o vidro e olhei nos olhos dele, procurando o menino que um dia amei. Eu não te destruí, Olavo. Eu apenas tirei o cenário. O que restou aí dentro é o que você construiu sozinho. Eu te dei educação,
amor e um solo fértil. Você escolheu plantar espinhos e agora reclama que eles espetam os seus pés. E agora? O que eu vou fazer? Ele perguntou, a voz embargada. Agora, você vai descobrir quem é Olavo sem o sobrenome do pai e sem a conta bancária da mãe. Se sobrar um homem aí dentro, você vai encontrar o caminho de volta. Se não, eu fiz uma pausa, sentindo o peso daquela despedida. Se não, você será apenas mais um desses fantasmas que assombram o asfalto de São Paulo. Ele tentou dizer algo, talvez um pedido de desculpas, talvez uma última ofensa. Mas eu fiz um sinal para o motorista. O vidro subiu, selando o fim daquele capítulo. Enquanto o carro se afastava em direção à rodovia dos Bandeirantes, eu não olhei pelo retrovisor. O barulho da cidade foi ficando para trás, substituído pelo som do vento nas janelas. Eu estava voltando para onde o meu coração sempre esteve. O apartamento de mármore seria colocado à venda e o dinheiro voltaria para a terra, para sementes e para quem realmente sabe o valor do trabalho. A invasora silenciosa estava voltando para casa. E, desta vez, eu levava comigo a paz de quem não deve nada a ninguém, nem mesmo ao próprio sangue que se esqueceu de quem o gerou. O cheiro da terra úmida depois da chuva é algo que nenhum perfume importado de Van Cleia conseguiria imitar. Quando o carro finalmente entrou na estrada de terra que leva à sede da nossa fazenda em Ribeirão Preto, eu senti meus pulmões se expandirem de verdade pela primeira vez em semanas. O portão de ferro, com as iniciais de Agenor, abriu-se como os braços de um velho amigo me dando as boas-vindas. Eu desci do carro e não vi mármore. Vi a poeira vermelha que mancha a roupa, mas que limpa a alma. Os funcionários, que trabalham conosco há décadas, não me olharam com o desprezo dos investidores de São Paulo. Eles me olharam com respeito, com sorrisos sinceros e o tradicional. Boa tarde, Dona Perpétua, que bom que a senhora voltou. Entrei em minha casa. O fogão a lenha estava apagado, mas a alma daquele lugar ainda estava viva. Coloquei minha sacola de pano sobre a mesa de madeira rústica, a mesma mesa onde Olavo um dia fez suas lições de escola. Ali, no silêncio da roça, eu pude finalmente processar tudo. Olavo ligou algumas vezes nas semanas seguintes. No começo, eram ligações cheias de cobranças e raiva. Depois, vieram os lamentos. Ele estava morando em uma kitnet nos subúrbios, trabalhando como consultor júnior para pagar as dívidas que Van Cleia deixou antes de pedir o divórcio. Ele descobriu que, sem o luxo, ela não tinha interesse em construir uma vida do zero ao lado dele. Eu não o atendi. Não por maldade, mas por necessidade. Olavo precisava do silêncio para ouvir a própria consciência. Se eu o ajudasse agora, estaria apenas alimentando o monstro da dependência que o tornou aquele homem arrogante. A melhor forma de amar meu filho, hoje, é deixando que ele aprenda a caminhar com as próprias pernas, mesmo que elas tremam. A justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela é apenas o retorno de cada um ao lugar que merece. A Dona Perpétua escolheu a paz, e o Olavo escolheu o aprendizado pelo caminho mais difícil. Se essa história tocou seu coração e te ensinou que o caráter vale mais que qualquer conta bancária, inscreva-se agora na Afonso Story. Ative o sininho para não perder os nossos próximos relatos de vida e superação. Deixe seu comentário final. A verdade sempre vence. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Hoje, eu passo minhas tardes na varanda, a mesma onde Agenor fumava seu cigarro de palha. O duplex no Itaim Bibi foi vendido. O dinheiro foi revertido em uma fundação que ajuda jovens do interior a estudarem agronomia e gestão, para que eles aprendam a valorizar a terra antes de sonharem com o asfalto. Às vezes, olho para o envelope pardo, que agora guarda apenas lembranças. Eu cumpri a promessa que fiz ao meu marido. Eu não deixei nosso legado ser destruído pela vaidade. A noite cai em Ribeirão e o som dos grilos substitui o barulho ensurdecedor das buzinas de São Paulo. Eu preparo meu café, sinto o aroma da alfazema no meu quarto e me deito com a consciência limpa. Olavo ainda tem um longo caminho para percorrer, mas eu sei que, se um dia ele voltar por aquele portão de ferro sem o relógio de ouro, mas com a verdade nos olhos, eu estarei aqui. Até lá, eu desfruto da maior riqueza que um ser humano pode ter. A liberdade de ser quem se é, sem máscaras, sem medos e com o coração em paz. A velha de Ribeirão Preto não caducou, ela apenas lembrou ao mundo que as raízes são o que sustentam a árvore, por mais alto que os galhos tentem chegar.